Olá a todos. Neste vídeo a gente vai analisar a obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E para começar essa análise, eu vou falar primeiro um pouco sobre Nicolau Maquiavel, né? Que é o autor da obra. Vou fazer uma breve biografia aqui dele nesse vídeo e logo depois entraremos de fato na obra O Príncipe, a obra que será analisada aqui. Nicolau Maquiavel foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina. Nasceu no dia 3 de maio de 1469 em Florença, República Florentina, e faleceu no dia 21 de junho de 1527, aos 58 anos de idade. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Maquiavel viveu a juventude sob o esplendor político da República Florentina, durante o governo de Lourenço de Médici. Entrou para a política aos 29 anos de idade, no cargo de secretário da Segunda Chancelaria. Nesse cargo, Maquiavel observou o comportamento de grandes nomes da época e, a partir dessa experiência, retirou alguns postulados para sua obra. Depois de servir em Florença durante 14 anos, ele foi afastado e escreveu suas principais obras. Conseguiu também algumas missões de pequena importância, mas jamais voltou ao seu antigo posto como desejava. Como renascentista, Maquiavel utilizou-se de atores e conceitos da antiguidade clássica de maneira nova. Um dos principais autores foi Tito Livio, além de outros lidos através de traduções latinas, e entre os conceitos apropriados por ele encontram-se o de virtude e o de fortuna. As principais obras de Maquiavel são Relatos sobre os fatos na Alemanha, Retratos das coisas da França, Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, A arte da guerra e A Mandrágora. Contudo, sua principal obra é O Príncipe, obra que aqui será analisada e está dividida entre 26 capítulos, nos quais o conteúdo da obra será abordado posteriormente. E falando um pouco demasiadamente raso sobre ele foi bastante importante, pois sua vida coincidiu com alguns pontos altos do início do Renascimento, e ainda em vida manteve uma paz frágil entre os diversos estados italianos, que logo colapsou à sua morte. A priori, Maquiavel inicia seu livro com uma dedicatória a Lourenço de Médici, conhecido como Lourenço o Magnífico, que foi um estadista italiano, um diplomata, político e patrono de acadêmicos, artistas e poetas. Maquiavel viu a possibilidade de o príncipe finalmente unificar a Itália e defendê-la contra os estrangeiros. E no primeiro capítulo de seu livro, ele mostra os tipos de principados, que são hereditários ou novos. Os hereditários são quando os senhores tornam-se príncipes pelo sangue, e os novos têm dois tipos, que são os totalmente novos ou aqueles que são conquistados através das armas, seja elas próprias ou as armas de outrem, ou seja também através da fortuna ou da virtude. No segundo capítulo, ele trata das formas que podem ser mantidos as ocupações do principado, diferenciando as dificuldades entre aqueles que são herdados e os que são novos. Segundo ele, os herdados são mais fáceis de controlar e de se manter no poder, pois já tem uma história de liderança por trás desta herança, sendo, portanto, mais fácil de se manter-se no poder, a não ser que uma força superior o prive de seu principado. Nesse caso, o herdeiro tem de ficar atento aos impasses do novo ocupador para que assim encontre uma brecha e o reconquiste, e tome o reino de volta, o que diferencia dos novos, em que deve haver a conquista, e após isso o príncipe deve tomar medidas e acompanhar de perto para que não haja revoltas que possa fazer com que ele seja derrotado ou que ele perca o trono. Podemos exemplificar esse pensamento no cenário político brasileiro. Eu vou citar dois exemplos, um a nível local e outro a nível nacional. Eu sou da cidade de Pombal e a penúltima eleição de prefeito trouxe dois candidatos à prefeitura da cidade.
sendo o Dr. Paulo um médico que acabara de iniciar na carreira política e que, mesmo tendo apoio de parte da população e de aliados políticos, como a atual deputada estadual da Paraíba, Poliana Dutra, que na época terminara seu mandato de prefeita, não obteve sucesso, concorrendo contra o Dr. Vericinho, que era também um médico, que tem uma longa trajetória de participação na política, sendo anteriormente 2 vezes prefeito da cidade e deputado estadual, e novamente prefeito, ganhando as eleições de 2016 e 2020, sendo agora o atual prefeito da cidade por 2 vezes consecutivas. Para este último, para Vericinho, não foi difícil se firmar no poder político, levando em consideração essa trajetória, a popularidade, os serviços prestados como médico e político, e conhecendo a forma de fazer campanha e conquistar o eleitorado. Um outro exemplo, agora de caráter nacional, temos as penúltimas eleições presidenciais, né? Lula, que já tinha uma popularização e sendo também o detentor do poder, concorrendo contra aqueles que queriam o poder para si, conseguiu transferir seu principado para Dilma Rousseff, a primeira mulher a se tornar presidente do Brasil. No capítulo 3 de seu livro, Dos Principados Mistos, Maquiavel diz que todo aquele que se torna príncipe sendo totalmente novo, ou seja, novo no sentido de ser anexado ao principado, sendo assim um novo membro do trono, pode ocorrer variáveis, e que geralmente, se for o caso, os populares pegam em armas contra aqueles que se opuserem ao sangue novo, acreditando ser uma opção melhor, sendo que na verdade estão enganados, e que somente depois da experiência, ou seja, da provação, que irá vir o arrependimento, fazendo com que novamente esses populares peguem em armas para tirá-lo do poder quem um dia foi posto lá. Uma vez rebeladas essas populações, fica mais fácil dominá-las, pois estão desorientadas, estão perdidas. Sendo assim, quando esses novos territórios são anexados às províncias, anexados à província antiga, deve-se perceber se são da mesma província e se têm a mesma língua ou se não são. Caso seja, Maquiavel diz que é mais fácil manter a população desses territórios dominados, pois estão acostumados a viver sob uma liderança, ou seja, não estão acostumados a viver livres. Assim sendo, o príncipe deve tomar 2 medidas. A primeira, que o sangue do príncipe antigo se extinga, e a outra é não alterar nem sua lei e nem seus impostos. Porém, no caso de ter línguas diferentes, costumes e valores distintos, tem de se ter muita sorte e capacidade para manter a unificação e o domínio. Maquiavel dá a sugestão de o príncipe ir habitar essas terras pessoalmente, porque fazendo isso, poderá acompanhar as nascentes da ou das revoltas de perto, e estando longe, só irá perceber o tamanho do problema ou da rebelião quando este estiver demasiadamente grande, ou seja, estando perto, os seus súditos terão a quem recorrer. Portanto, estando satisfeitos, teriam motivos para amá-lo ou para temê-los. Em ambos os casos, a presença do príncipe é o fator principal para que seu trono seja preservado e sendo difícil perdê-lo. Além disso, instalar colônias é uma outra sugestão para manter o controle do principado, pois, além de promover uma vigilância de perto, essa medida seria mais correta do que a dominação total, no sentido de que o príncipe não busca exercer seu poder e oprimir todos os seus inimigos do reino, né, de exercer toda a dominação total do território, pois estes sendo poderosos e unidos aos outros a causa maior, né, unidos contra o príncipe, propiciaria uma possível rebelião mais difícil de ser controlada. E mantendo eles pobres com a cobrança de impostos e de taxas, eles continuariam sendo inimigos, porém sem poder aquisitivo para a promoção de uma revolta. Portanto, seriam neutralizados, como podemos ver nas seguintes citações do autor. Concluo que essas colônias não custam, são mais fiéis, ofendem menos. E os ofendidos não podem fazer mal, estando pobres e dispersos, como disse.
E a outra citação é a seguinte: sob qualquer perspectiva, portanto, a ocupação total é inútil e a instalação de colônias em um ou dois lugares é útil. Ademais, o príncipe deve estar atento aos reinos dominantes circunvizinhos, para evitar que a possível presença do estrangeiro em seu reino seja ele tão poderoso que possa se tornar, posteriormente, o próprio ocupador, para que assim o príncipe consiga repelir ou retardar quaisquer ameaças de invasão. O príncipe também deve se atentar para pensar não só os conflitos presentes, mas também possíveis conflitos futuros, para que rapidamente consiga remediá-los e não esperar que esses problemas se mostrem explícitos. E quando este é o caso, é quase impossível remediar ou conter o conflito. Quer dizer, o principado estaria ameaçado e, portanto, perdido. Vou relatar um exemplo bem íntimo e atual que vai ajudar a entender melhor. Eu perdi minha tia recentemente para um câncer de mama e quero que vocês pensem a vida dela como o principado. A doença foi identificada tardiamente e já estava bem perceptível, e que mesmo apesar dos procedimentos cirúrgicos e o tratamento, foi mal curado, e as células cancerígenas se espalharam pelo restante do seu corpo, atingindo todos os outros órgãos, fazendo com que ela não resistisse e perdesse a vida. Ou seja, se a doença, que a priori é imperceptível, fosse identificada precocemente, talvez ela tivesse maior chance de lutar pela vida e assim conseguisse mantê-la. E para provar que todas essas medidas são necessárias, Maquiavel exemplifica um caso que não tinha tomado as medidas anteriores citadas e que acabou perdendo seu principado. Na citação seguinte ele diz: o rei Luís incorreu, portanto, nesses 5 erros. Não protegeu os pequenos estados, acrescentou na Itália poder a um poderoso, trouxe para a província um estrangeiro poderosíssimo, não a habitou pessoalmente e não instalou colônias, né? Então, esses são os 5 erros que Maquiavel já identifica. No capítulo 4, Nicolau Maquiavel fala sobre o motivo de o reino de Dario, ocupado por Alexandre, não se rebelar contra seus sucessores após a morte de Alexandre. E ele diz que o reino de Dario se assemelha ao caso do Alexandre Magno, que no reino tinha, além do príncipe como autoridade maior, tinha também os barões, que mantêm esse posto independentemente do príncipe, pois este posto é conferido pela antiguidade do sangue que tem aquele posto. Sendo assim, já é de se presumir que as alianças formadas entre o príncipe e os barões eram imprescindíveis para manter o príncipe, tendo em vista que os barões, em caso de haver empecilhos com o príncipe, na primeira oportunidade de retirá-lo, seja através de guerras ou de rebeliões, assim fariam. No capítulo 5, ele fala basicamente das populações que estão acostumados a viverem livres ou sob suas próprias leis. Neste caso, estando ocupado e querendo mantê-lo, deve-se fazer 3 modos. O primeiro, arruiná-los. O outro, habitá-los pessoalmente. O terceiro, deixá-los viver com as suas leis, cobrando-lhes um tributo e criando um estado de poucos que te conservem amigos. Nestes 3 últimos capítulos, Maquiavel explica a maneira de se governar o reino, as cidades ou o principado, em diferentes instâncias, desde quais medidas tomarem um reino que vive leis próprias ou em um estado livre e, consequentemente, como dominá-los, até reinos que já têm um estado próprio formado em que o território é pretendido invadir e dominar, e quais as formas de mantê-lo e ter sucesso contínuo no principado. No capítulo 6, Maquiavel demonstra as dificuldades de manutenção de um principado totalmente novo, ou seja, aquele que foi dominador e dominou um reino ou um estado do zero, e que, sendo este o caso, o príncipe encontra maior dificuldade em manter a manutenção do reino. Assim sendo, o autor demonstra as divergências entre um principado totalmente novo, obtido através da fortuna ou da virtude. E em cada um desses dois, fortuna e virtude, haveria um tipo de nuance diferente para cada.
Nos principados em que a fortuna fosse um fator relevante, quer dizer, em que a fortuna de algum meio torna uma pessoa privada em príncipe, este teria um principado com menos duração e encontraria dificuldade maior que o outro. Os principados formados através de uma virtude, independentemente da fortuna ou não, para que este ocorresse, seria necessário um evento e também um povo ou cidade ou estado que estivesse pronto para ser dominado, no sentido de que, para mostrar a virtude de uma pessoa, este necessitaria de um evento em que ele pudesse mostrá-la. E é nesse evento que a pessoa privada deveria mostrar o seu valor, mostrar sua vocação para ser líder, ser príncipe, faltando-lhe apenas o reino para dominar, como foi o caso de Moisés. Tornou-se rico, pois compunha a família do faraó, porém estava subjugado a uma autoridade maior, a do faraó. E no momento em que Deus o utiliza como executor responsável por libertar os hebreus, povo que foi usado como escravo, um povo oprimido e humilhado, encontraram em José um espírito de liderança. Sobretudo, mostrou que o povo estava disposto a segui-lo. E assim foi. Após a libertação dos hebreus, Moisés fundou seu estado com suas leis e seu principado teve uma longa duração e, sobretudo, teve unificação. O que mostra também que se Moisés não tivesse aproveitado esse momento para mostrar a sua virtude, o evento teria sido em vão e a virtude nada serviria. Em vários outros exemplos demonstrados pelo autor no capítulo, os principados conquistados através da virtude fizeram esses homens felizes e sua excelente virtude fez aquela ocasião ser conhecida, e por isso as suas pátrias foram enobrecidas e tornaram-se felizíssimas. No capítulo 7, abordando ainda mais os estados que são fundados através da fortuna, como anteriormente mencionado, este tipo de principados são aqueles em que um estado é concedido a alguém ou por dinheiro ou pela graça de outro. Assim sendo, este tipo de principado tendem a passar mais tempos turbulentos, pois seu príncipe, por viver uma vida toda privada, não tem condições de assumir um posto de liderança que a fortuna o trouxe, de modo que, nas primeiras dificuldades ou entraves, o reino sofra por mais tempo ou mais severamente, por não haver uma liderança que esteja pronta para exercê-la. Contudo, há casos que, porventura da fortuna, os príncipes que subitamente alcançaram o posto desenvolvem o espírito de liderança tão bem, se não quanto melhor ainda, daqueles que assumem o principado por uma linhagem de sangue. Vale ressaltar também que o primeiro caso supracitado, os que conseguiam o trono através da fortuna, mas que não têm um espírito de liderança, estes eram fadigosos em seu estado. Maquiavel, no capítulo 8, mostra como uma pessoa privada pode chegar ao principado sem ser através da fortuna ou da virtude totalmente. Ele fala de duas maneiras diferentes. A primeira, através de qualquer via acelerada e nefasta, ou seja, com a utilização de modos violentos, de crimes e sem compromisso com aqueles que realmente poderiam dar o trono. Meio que tomando o trono à força, com base na violência mesmo. Como exemplo de Agáthocles Siciliano, que sendo comandante e aliado ao exército, reuniu o povo e o senado, e ordenou que os soldados matassem todos os senadores e as pessoas ricas entre o povo que apresentassem alguma ameaça. Feito isso, assumiu o trono sem nenhuma oposição civil, e mais, sem nenhuma virtude, uma vez que o trono foi assumido pelos esforços violentos, sem piedade, sem fé e sem glória. Porém, o autor faz uma análise ao torno do ser mal, uma vez que, através de atos acelerados, o novo príncipe manteve o reino consolidado, bem como não media esforços para conquistar o seu objetivo. É como se fosse um ser mau, mas que, através do mal, conseguiu fazer triunfos tanto quanto aqueles que conquistavam isso pela virtude. Contudo, de toda forma, não deve misturar esses dois tipos de forma unida, pois seria demasiadamente errado. Aquilo que foi conquistado por meios acelerados não deve partilhar da glória criada e conquistada por grandes príncipes e suas boas ações. E a segunda maneira é quando um cidadão privado, com o favor dos demais cidadãos, tornam-se príncipes de sua pátria. Para este, o autor dedica o capítulo 9, intitulado Do Principado Civil. E que esse tipo de principado, que é justamente
conseguido não através de atos acelerados nem de violência, mas como dos favores dos demais cidadãos, né? Através dos favores. É também chamado de principado civil, que pode ser conseguido pelos favores do povo ou favores dos grandes. Esse principado surge entre o debate de os grandes querer dominar os mais pobres e de os pobres que não desejam mais ser oprimidos nem comandados pelos grandes, nascendo então o principado, ou a liberdade, ou a licenciosidade. Por esse motivo, como já é sabido, o principado é fundado ou pelo povo ou pelos grandes. A partir disso, os grandes, querendo sempre estar aliados ao poder, escolhem um entre os seus para ser príncipe. E os pobres, querendo ter alguém que os representasse, olhe as suas causas e os defenda-os, escolhe um entre os seus para tornar príncipe. Então, agora temos dois tipos de príncipe. Aquele que consegue o trono através dos ricos, né, através dos grandes, e aquele que consegue através do povo. Deste modo, o primeiro, apesar de ter os grandes como apoio, tem mais dificuldades para se manter, uma vez em que seu apoio são a pequena parte da população. Além do mais, ter o povo como inimigo era um empecilho invencível. Logo, aquele que se ascende ao trono pelo povo, apesar de estar quase, se não totalmente sozinho, ainda continuara com o apoio da população. E este apoio é fácil de ser mantido, pois o povo só não quer mais ser oprimido pelos grandes. Sobre essa questão de o príncipe estar sozinho ou quase sozinho, ele atenta a fazer o seguinte exame. Os grandes devem ser examinados de duas maneiras principalmente. Ou estão contigo, submetendo-se a teus procedimentos, ou não estão contigo. Aquele que estão submetidos e não são rapinantes devem ser honrados e amados. Aqueles que não estão submetidos devem ser examinados de duas maneiras. Ou fazem por pusilanimidade defeito natural da alma, destes tu deves te servir, especialmente daqueles que podem te dar bons conselhos, porque na prosperidade te honrarão, e não haverá de temê-los na adversidade. Porém, quando não estão submetidos a ti por astúcia e por ambição, é sinal de que pensam mais em si do que em ti. E destes o príncipe deve cuidar-se e temê-los, como se fossem declarados inimigos, porque sempre na adversidade ajudarão a arruiná-lo. O autor dedica o capítulo 10 para falar o modo como é avaliado as forças dos principados. Nessa perspectiva, ele analisa aqueles principados que resistiram a ataques, pois serão através destes que será possível perceber quão forte é necessário que um principado seja e quais os quesitos indispensáveis para que, após tudo o que passou, continue unificado, protegido e, sobretudo, continue o próprio principado. Deste modo, os fatores que permitem que um principado seja forte é por meio das fortificações do muro da cidade e também é através da garantia de suprimentos que atendam às necessidades da localidade, ou seja, muni-las. Além disso, o príncipe que tem sua cidade bem protegida e municiada, e este estando unido a seu povo, é propício a ter um exército formado e fiel, que lutarão para defender a cidade, logo o principado. Fato este que é fundamentado na seguinte citação, abre aspas, porque todas têm fossos e muros convenientes, têm artilharia suficiente, tem sempre no depósito público o que beber e o que comer e o que queimar por um ano. Além disso, para poder ter a plebe satisfeita e sem que se afaste da vida comunitária, dispõe por um ano de trabalho naquelas atividades que a própria plebe sustenta. Tem ainda, em grande conta, os exercícios militares e, neste sentido, tem muitos ordenamentos para manter. Fecha aspas. Portanto, tendo o reino um príncipe prudente que pense sobre esses quesitos, estes são os principados mais fortes, pois são capazes de resistir a fortes ataques, bem como pode servir também de refúgio para os reinos aliados que estejam sob ataque, tornando então o reino mais forte. Sobre os principados eclesiásticos, Maquiavel diz que nesse tipo a procedência da vida dos príncipes é irrelevante, pois esses principados são ocupados devido à virtude ou pela fortuna, ou ainda mais, sem os dois.
Contudo, o Estado ainda é mantido, já que esses principados são apoiados em antigos ordenamentos religiosos, logo poderosos e determinantes. O que significa dizer que esse tipo de principado, apesar de não fortalecer suas cidades e nem exercer peso sobre os mais pobres, viviam livres, sob supervisão da Igreja, e que tanto buscou ao longo do tempo aumentar tão somente o poder da Igreja, e não de uma pessoa específica, o qual obteve sucesso. Portanto, havia então a grandeza da Igreja, na qual era temida, e também não tinha próprios cardeais. Estes últimos, os cardeais, eram instrumentos que podiam ser utilizados para o fomento de inimizades, revoltas e, sobretudo, era um meio ao qual mostraria na Igreja a indignação, bem como os pressupostos dos grandes, ou seja, quais eram as intenções dos grandes. Um pilar central para que um Estado se mantenha estável, independentemente de ser novo ou velho, são as boas leis e boas milícias. E Maquiavel aborda mais sobre as armas do que sobre as leis. Restando-lhes ainda discorrer sobre as táticas de defesa ou de ataques usadas entre os mais diversos principados, o autor dedica o capítulo 12 de sua obra para falar sobre quantos gêneros são as milícias, em outras palavras, quais são os tipos de corpos que serão responsáveis por manter o Estado pronto para atacar, como também pronto para se proteger. As milícias podem ser as próprias, ou mercenárias, ou auxiliares, ou mistas. As mercenárias ou auxiliares são as que o príncipe menos deve confiar, pois muitos desses homens só estão compondo o exército enquanto são mantidos pelo Estado. E mais, enquanto o principado não entra em guerra com o outro. São verdadeiros covardes que pulam de lado para o outro, baseando a escolha na que lhes dê menos prejuízo. Além disso, eles não se importam com o Estado, estão ali presentes enquanto tudo permanecer nas normalidades. Contudo, quando o primeiro empecilho surge ou a primeira batalha, muitos se acovardam, fogem ou desandam, ou ainda conspiram contra o próprio reino. Como enfatiza o autor, até mesmo entre os mercenários capitães, vejamos, abre aspas, os capitães mercenários ou são homens nas armas excelentes ou não. Se são, neles não podem confiar, porque sempre aspiram à grandeza própria, ou oprimindo-te, ou oprimindo outros a quem não queiras oprimir. Mas, se o capitão não é excelente nas armas, ele te arruinará, geralmente. Fecha aspas. E ainda dá vários exemplos que atestam essa conclusão, citando apenas um, o exemplo de Roma e Esparta, sociedades que mantiveram-se armadas e livres. As milícias auxiliares são aquelas que, como o próprio nome já diz, vão te auxiliar, aquelas que vão te ajudar e vão te defender. Contudo, essas milícias utilizam de armas inúteis. As milícias auxiliares, portanto, são aquelas que usam as armas auxiliares e estas são inúteis, no sentido de que elas são boas para eles mesmos, ou seja, para quem as criou. E quando se cria algo, no caso a arma, é visando as dificuldades da realidade em questão, não servindo para a realidade do outro. Sendo assim, quando essas milícias são convocadas e estas vêm à sua ajuda, tornam-se inúteis e danosas. Não se limitando a essa simples definição, convém lembrar que essa milícia já é danosa para ti, pois elas são, sobretudo, submetidas a um outro, ou seja, a um outro príncipe, a um outro reino. Logo, estes é que são as autoridades, as verdadeiras autoridades sobre essas milícias. E quase sempre, em todas as situações, elas escapam das mãos de seu requisitor, trazendo-lhes mais prejuízo do que a ajuda que desejara a priori. Como exemplo, o imperador de Constantinopla, para se opor aos seus vizinhos, enviou à Grécia 10.000 turcos, os quais, terminada a guerra, não quiseram partir, o que foi o princípio da escravização da Grécia pelos infiéis, ou seja, uma atitude de traição por parte das milícias auxiliares. E então, neste ponto, temos que entre as armas auxiliares, que são as mais perigosas que as mercenárias, e as mercenárias em que também não se pode confiar, resta então utilizar das próprias armas, pois estas são fiéis, e o príncipe acreditará ser melhor ganhar ou perder com as próprias armas do que ganhar ou perder também com as armas de outro e ficar sujeito à iminência de uma traição ou de atos de covardia.
tanto que Maquiavel concorda que um principado sem armas próprias, contando apenas com o apoio de exteriores, nunca estará seguro. Com isso, e ainda no capítulo 14, o autor coloca a importância do exercício da mente e da ação, no sentido de estudar seu próprio território, adquirir conhecimentos, analisar as táticas de príncipes anteriores, para que, a partir do conhecimento obtido, o príncipe possa analisar seu território, perceber as vantagens e desvantagens, pensar sobre a maneira de agir em diferentes situações a partir do terreno, bem como pensar também sobre por quais motivos os príncipes anteriores obtiveram a glória e também pensar aqueles que não obtiveram, né? Por quais motivos eles não obtiveram, já que ele vise isso para evitá-los, evitar esses erros passados. Ou seja, fazer uma análise histórica sobre o reinado de vários príncipes que já passaram pelo trono, seja do seu principado ou seja de outro. E para fazer isso, é necessário que o príncipe seja prudente, cauteloso e esteja interessado, seja nos períodos de paz ou seja nos períodos de guerra, a sempre buscar fazer esses exercícios da mente, bem como a ação de explorar o território e pesquisar sobre outros principados. Mais à frente, no capítulo 15, Maquiavel traz à tona os motivos que vão denotar se um príncipe é bom ou ruim, ou seja, se ele deve ser louvado ou desprezado. E partindo do pressuposto que aquele que almeja agradar a todos e exercer o bem para todos em sua perfeição, acaba por fazer o bem também a quem tenta de toda forma te prejudicar. Portanto, é mais provável que ele se arruíne. Para que o príncipe se mantenha, deve usufruir do aprendizado e saiba não ser bom. Penso que isso possa ser comparado a uma balança, de que o príncipe seja virtuoso e tenha ações boas, e ao mesmo tempo que saiba reconciliar suas ações àqueles que são maus, sendo o próprio príncipe essa balança. E mais, caberá ao príncipe no usufruto de suas ações e, estando consciente disso, raciocinar sobre suas ações nos momentos específicos. Em outras palavras, é o súdito do príncipe que irá louvá-lo ou reprová-lo. E nesse movimento é importante perceber o hoje, né? Trazer esse pensamento de Maquiavel para o hoje, de que as sociedades, ela começa a impor, ou melhor, começa a escolher o perfil prévio dos novos líderes. Em outras palavras, ela analisa se o candidato é corrupto, se ele é homofóbico, se é autoritário, se já agrediu mulheres, dentre vários e vários outros. São essas ações, as atitudes que vai mostrar a verdadeira natureza do príncipe e de como ele quer ser julgado, que esse é o fator-chave. Ainda mais, no capítulo seguinte, o autor diz que o príncipe que quiser ser honesto com seus súditos e mesmo assim não deseje passar por necessidades, não deve importar-se com a fama de miserável. A avareza é um dos defeitos que o fazem reinar. O príncipe deve evitar o desprezo e o ódio. É melhor deixar-se passar por avarento, pois é preferível que uma vergonha sem ódio. Para ganhar fama de liberal, será preciso enfrentar a de ladrão, que leva a uma vergonha com ódio. Durante o capítulo 17, Maquiavel traz uma questão bem interessante, que é: qual é ser melhor, amado ou temido? Nessa discussão, conclui-se que é mais seguro ser temido do que ser amado, pois ser temido não há espaço para infidelidade, traições ou fraquezas, porque através do medo do castigo, o príncipe exerce seu poder aos seus súditos e ao seu principado. E sendo o contrário, sendo amado, estaria exposto a variáveis que o possa prejudicar. Assim sendo, não sendo possível haver uma aproximação entre ser amado e ser temido, o príncipe tem de escolher uma das duas, e segundo as pesquisas de Maquiavel, é mais seguro, repito, ser temido. Todavia, o autor ressalta que o príncipe deve sempre atentar e se escapar do ódio, inclusive dedicando o capítulo 19 inteiramente a debater sobre isso, onde Maquiavel fala das principais atitudes que tornam um príncipe odiado, bem como também fala sobre aqueles que têm uma boa reputação e como estes têm menos dificuldades de encontrar movimentos de conspiração ou de ser atacado. Nos 3 capítulos posteriores, partindo da questão de ser amado ou ser temido, Nicolau Maquiavel faz a ponte entre outra questão que tem relação ínfima com a anterior, de verificar a fidelidade tanto dos príncipes, do príncipe com o povo,
bem como do povo ou dos grandes para com o príncipe. E tem um fator muito importante que vale ser ressaltado, que ele trata no capítulo 20, sobre o príncipe sendo novo e assumindo um principado novo. Este deve armar seus súditos, seus aliados. Porém, um príncipe novo, quando assume um principado hereditário de muita linhagem, este deve desarmar seus súditos, pois é mais viável que estes estejam planejando ou conspirando contra o príncipe, o que tem total relação com as formas de fazer política das maiorias das cidades pequenas do Brasil. Novamente cito Pombal, cidade pequena de cerca de pouco mais de 34 mil habitantes. Quando um prefeito é reeleito, ou quando ele, enquanto o atual prefeito consegue eleger seu candidato, o que ele está apoiando, o aliado, este não terá de se preocupar muito nas mudanças de governo ou nas alterações de postos de serviço de seus funcionários, os súditos, referindo-se aos súditos que Maquiavel fala. Até porque, se é aliado do atual prefeito, há de continuar com o mesmo regime ou forma de governar. Entretanto, a situação muda quando um outro candidato, o opositor do atual prefeito, ganha as eleições e assume a prefeitura. Logo, ele terá de se preocupar com os funcionários que encontrará ao chegar, pois, muito provavelmente, esses voltaram contra ti. Logo, farão o possível ou tudo o que estiver ao seu alcance para prejudicá-lo. Por essas e outras razões que são irrelevantes no momento, que quando há a troca desses políticos opositores, há mudanças nas formas de governar, mudanças no postos de serviço, mudanças de pessoas, no sentido de limpar ou tirar a história do antigo ou a história do prefeito anterior, substituindo-os essas ocupações por seus aliados, confirmando ainda mais o que Maquiavel já defendera anteriormente. Além disso, Maquiavel desenvolve ao longo do capítulo 21 por quais motivos ou por quais causas um príncipe torna-se estimado. E uma das pontuações é que ele evite ser neutro, pois os que permaneceram neutros logo se arruinaram, e o príncipe deve ser leal a si e escolher uma posição ou um partido. Por exemplo, caso se veja encontrado entre dois reinos em guerra e tenha de escolher um, escolha, porque sabes que se permanecer neutro terá mais prejuízo, e escolhendo um lado, independente de ganhar ou perder, seja leal à sua escolha, pois será visto com honra essa atitude, ao invés de ficar neutro, ou fiel ou não fiel à sua escolha, o trará mal fama por ser considerado esse tipo de atitude deplorável. Some-se a isso também tomar medidas que deixem seu povo livre e quieto para exercer suas funções, seus trabalhos, seja no comércio ou na agricultura, ou em outro tipo de atividade. Outro motivo que faz o príncipe tornar-se estimado é mostrar-se amante da virtude, dando acolhimento aos homens virtuosos e honra para os excelentes em cada arte. O príncipe tem de mostrar ser inteligente, sobretudo nas escolhas de seus ministros. Ele trata isso até no capítulo 22. E dos outros que irão compor seu governo. Como, por exemplo, um exemplo bem contemporâneo, a ex-presidente Dilma Rousseff, que demitiu ou deixou que seus ministros se demitissem a partir de denúncias de corrupção. Ele também apresenta 3 tipos de inteligência. O primeiro entende por si mesmo, o outro discerne o que os outros entenderam, e o terceiro não entende nem por si e nem os que os outros entenderam. O príncipe deve analisar os seus ministros, quais são suas intenções, o que as escolhas desses ministros implicam, o que isso mostra de seu principado. São essas questões, essas temáticas que o príncipe deve refletir para que consiga ao máximo exercer um governo com prudência e com virtude. E agora chegou o momento da conclusão. Após a análise do livro O Príncipe de Maquiavel, pode-se concluir que as leituras, estudos e observações que culminaram na produção de teorias políticas elaboradas pelo autor, consolidadas neste livro, ainda há muito de se contribuir para compreendermos e pensarmos sobre as formas de governo de estados de hoje. Maquiavel foi um homem que elaborou esse pensamento à frente de seu tempo, e essa é uma das razões pelas quais suas obras atravessou séculos, e hoje é considerada uma obra clássica.
Suas contribuições, pensamentos e forma de analisar as formas de governo do seu tempo presente mostram o quão intelectual foi Maquiavel, o que faz pensar também o tamanho dos impactos causados por ele no seu tempo, e que esses estrondos ecoam através do tempo, mostram que para cada tipo de governar, Maquiavel havia pensado, ou havia uma forma de pensar, ou já analisou algo extremamente semelhante. A obra é super interessante, sobretudo instrutiva, por conter recomendações que Maquiavel interpretou em seu tempo e que pode ser adaptado para os tempos atuais, principalmente no que diz respeito na forma de governar. Como deve ser um príncipe, como interpretar as atitudes desse príncipe e de todas as outras questões abordadas nessa análise anteriormente. Bom, então é isso. Essa foi a nossa análise do livro de Maquiavel, né? A sua obra intitulada O Príncipe. E é isso, até a próxima.